Fala aí, meus guris! Como vocês estão? Hoje tem continuação do nosso Protinha Árvore e da sua raposinha. Essa é a parte 3. Quem quiser continuação já sabe, deixa aquele like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar. Quem puder, hypa o vídeo e comenta. Para quem quiser pular direto para a parte nova, começa a partir dos 47 minutos. Então, sem enrolação, vamos dali! Arthur piscou os olhos ardidos diante da tela iluminada do computador. Você zerou Heroes Legend 12 Eternal Queens. A mensagem brilhou e atrás dela, 17 heroínas 2D acenavam apaixonadas para ele. 17 esposas, reino próprio, espada lendária, murmurou emocionado. Irmão, se um caminhão me atropelar agora e eu reencarnar nesse mundo, eu aceito. Fechou o jogo, olhou para o relógio no canto da tela. 3h47 da manhã. Seu estômago roncou. O destino chamava. E esse destino tinha cheiro de hambúrguer artesanal com bacon. Post-chinelo, pegou a carteira e desceu as escadas do prédio em São Paulo, pensando em qual waifu do jogo ele casaria primeiro se reencarnasse. Quando atravessava a rua em frente a uma obra silenciosa, ouviu um grito. Uma mulher, no terceiro andar do andaime, escorregou ao tentar pular uma poça de cimento. Sem pensar, talvez pela fome, talvez por instinto, Arthur correu. Empurrou a mulher para longe. Por 0,3 segundos, ele se sentiu um herói de Isekai. Até a sombra de uma betoneira de meia tonelada cobrir completamente sua visão. Pelo menos reencarnação, harém, espada lendar, ploft. Silêncio. Arthur abriu os olhos, mas não tinha olhos. Sentia vento, mas não tinha pele. Quis se mexer e apenas folhas tremularam. Sistema de evolução arbórea iniciado. Espécie: salgueiro comum, jovem, nível 0, habilidades básicas, fotossíntese, LVP1, sono vegetativo, LVMAX, preguiça natural. Raiz: 12 cm, altura 1,3 m. Como assim, irmão? Sua voz ecoou só dentro da mente. Cadê meus músculos? Cadê a espada? Cadê as elfas? Nenhuma resposta, apenas vento. Grilos e a sensação estranha de ter raízes no bambi, na terra. Tentou se mover. Nada. Apenas um galho balançou fracamente como quem diz oi. Eu virei uma planta. Pausa dramática. Uma planta, mano. Lá no fundo, algo vibrou. Um painel invisível surgiu. Ganhe energia espiritual absorvendo luz, água e vida. Evolua. Fortaleça raízes. Torne-se a árvore suprema. Arthur engoliu seco. Se árvores pudessem engolir. Beleza. Respira. Quer dizer, fotossintetiza. Arthur, você zerou o jogo com 17 esposas. Você consegue ser a árvore mais braba da floresta também. Uma folha caiu do galho. Era provavelmente seu equivalente à lágrima. Arthur tentou respirar fundo, mas lembrou, árvores não têm pulmões. Ok, calma. Eu só virei uma madeira consciente. Dá pra lidar. O céu acima era um azul profundo, atravessado por galhos de outras árvores gigantes. O chão cheirava a musgo, terra úmida e cocô de algum bicho. Ele tentou mexer os braços. 2 galhos magrelos e flácidos. Nada glamouroso. Notificação. 1 ponto de energia obtido por fotossíntese. Status, levemente menos inútil. Hahaha. Olha só, virei uma placa solar com sentimento. Ele percebeu algo curioso. Não tinha pulsação, mas sentia a água correndo pelas raízes como se fosse sangue vegetal. Cada gota era deliciosa. Será que isso é o que plantas chamam de café? De repente, algo cutucou sua raiz. Crunch, crunch. Arthur tentou olhar. Lembrou que não tinha pescoço. Logo sentiu. Um coelhinho peludo com chifres minúsculos mastigava casualmente sua raiz como se fosse cenoura. Ei, ei, ei! Isso é minha perna, irmão. O sistema respondeu frio. Raiz sendo danificada. Perda de integridade. 1%. Arthur entrou em pânico. Concentrou todas as forças mentais. Uma raiz tremeu, outra se moveu. E então, tap! A raiz chicoteou o coelho no focinho. O animal voou meio metro para trás, olhou ofendido e fugiu berrando. Você usou movimento radicular LV0.1. Base de 1 ponto de experiência. Mas você descobriu que árvores podem bater em coelhos. Arthur ficou em silêncio. Eu dei um chutão num coelho com meu próprio pé de raiz. Pausa. Uma folha caiu dramaticamente. Mãe, eu virei uma árvore agressiva. O vento soprou. A floresta parecia rir, mas junto com o vento, ele sentiu outra coisa. Cheiro de sangue. O chão tremia. Havia algo grande se aproximando. Silêncio. A floresta estava quieta demais. Nuvens cobriam parcialmente o sol, deixando a luz mais fria. Arthur sentia o vento roçando suas folhas e algo mais. Passos pesados, farejando, quebrando galhos. Por favor, seja uma tartaruga O arbusto ao lado explodiu. Um lobo gigante com pelos cinzentos riscados de preto, olhos amarelos e presas manchadas de sangue surgiu. Muito maior que um lobo normal. Quase um tigre em tamanho. Espécie, lobo espiritual menor. Fome, alta interesse atual, raiz fresca de salgueiro mágico. Ah não, pensou Arthur.
O cachorro satânico quer me comer. O lobo cheirou o ar, farejou suas raízes, salivando. Arthur tentou parecer menos apetitoso. Uma folha caiu, denunciando o pânico. Chomp. O lobo mordeu a raiz. Arthur sentiu como se alguém arrancasse sua canela com os dentes. Integridade. 5% dor absurda. Eu consigo sentir dor, mas não tenho boca nem pulmão. Como eu tô gritando? Desespero ativado. Ele concentrou toda a energia acumulada. As raízes se contraíram, depois explodiram como cobras de madeira, enrolando no focinho do lobo. O animal se assustou, mas rosnou e puxou com mais força. Arthur viu a vida passando diante dos olhos. Não os humanos, mas os de árvore. Verão, outono, pomba mijando, garota elfa imaginária, hambúrguer da madrugada. Instintivamente ele enfiou outra raiz no solo mais fundo. E então, puxou. A raiz emergiu atrás do lobo como uma lança e acertou o olho esquerdo do animal. O lobo se debateu, cego e sangrando. Fugiu tropeçando, deixando um rastro vermelho. Arthur sentiu o sangue escorrendo pela raiz e, estranhamente, absorvendo energia vital. Valley 5 XP. Árvore subiu para nível 2. Nova habilidade desbloqueada. Raiz sugadora permite absorver sangue e mana de criaturas feridas. Tronco, plastis mais resistente. Raízes, passes mais afiadas. Dor, ainda insuportável. Arthur piscou mentalmente. Eu quase morri, mas dei uma estocada de Naruto no lobo com minha raiz traseira. Pausa. Eu sou uma planta brava, meu Deus. O vento soprou suavemente. Folhas dançavam. E pela primeira vez, Arthur sentiu orgulho em ser uma árvore assassina meio paulista. O céu começou a ficar lilás. O sol escorregava atrás das árvores distantes. O vento ficou mais frio. Arthur percebeu uma coisa horrível. A árvore sente frio. O ar úmido da noite descia e grudava no tronco. A temperatura caía e, junto com ela, a movimentação da floresta mudava. Os pássaros se calaram. As criaturas que caçam de noite acordaram. E ele não podia se mover. Aviso do sistema. Temperatura baixa detectada. Funções de crescimento reduzidas, risco de congelamento radicular. Mano, eu vou morrer de hipotermia sendo uma árvore. Mãe, me desculpa por rir do cactus da avó. O céu escureceu completamente. Apenas o brilho de vagalumes flutuava. E pela primeira vez desde que virou planta, Arthur começou a adormecer. Mas árvores sonham? Sim. E o sonho dele foi a mistura mais confusa possível. Hambúrguer com bacon gigante, 17 elfas brigando por ele e um lobo gigante servindo suco de clorofila. Até que, crack, um trovão rasgou o céu. A chuva começou a cair grossa, gelada, e pingava direto em suas folhas como baldes de água fria. Raízes estremeceram. O chão virou lama. Quando pensou que nada podia piorar, algo caiu aos seus pés. Ou melhor, sobre suas raízes. Era leve, morno, tremendo. Arthur sentiu pulso? Ele concentrou a consciência para ver. E então surgiu uma garota raposa. Pequena, talvez 22 ou 23 anos em aparência humana, mas com orelhas de raposa douradas, cauda felpuda suja de sangue e roupas rasgadas de viajante. Ela se arrastou até o tronco dele, encostou o corpo e desabou ofegante. Só mais um pouco. Por favor, que a floresta me esconda. Arthur congelou internamente. Meu Deus, uma demi-humana. Uma waifu em potencial. Aqui, encostada em mim. Eu sou um banco de praça vivo. Mas então, o sistema apareceu. Criatura espiritual gravemente ferida detectada. Opções. Absorver vida. Ganha XP. Plus energia. Plus habilidade aleatória. Proteger e curar. Chance de vínculo espiritual e guarda-costas. Arthur sentiu o sangue dela escorrendo para suas raízes. E pela primeira vez, a escolha não era sobre sobrevivência. Era sobre o tipo de árvore que ele queria ser. A chuva continuava. Pingos frios escorriam pelas folhas de Arthur, descendo até o tronco e encharcando a terra ao redor. Ele sentia tudo. Cada gota, cada tremor, cada batida fraca do coração da raposa encostada em sua raiz. Miu tremia. Ela pressionava a mão contra o ferimento na barriga, tentando impedir o sangramento. Sua cauda estava suja de lama, as orelhas tombadas pelo cansaço. Arthur encarou a janela flutuante do sistema dentro da mente. Criatura espiritual gravemente ferida detectada. Se ignorada, morte em 10-15 minutos. Absorver vida. Plus XP, Plus mana, chance de habilidade, compartilhar energia, curar, custo alto, chance de vínculo, ele pensou. Se eu absorver, eu fico mais forte, talvez até evolua. Se eu salvar, ganho uma raposa ninja com cauda fofa como guarda-costas. Mas e se ela me mijar? Raposa faz isso com árvores, né? Enquanto ele discutia moralmente com seu próprio sistema nervoso vegetal, Miu, quase inconsciente, sussurrou. Por favor, só me esconda. Só até eles irem embora. Árvores.
sempre protegem. Arthur engoliu seco. Mentalmente, claro. Uma de suas raízes tremeu, hesitou, e então se moveu com cuidado passando por baixo do corpo frágil da raposa. Cobriu-a parcialmente com folhas e galhos caídos como um cobertor natural. Em seguida, ele fez algo instintivo. Enterrou uma de suas raízes sob o solo úmido, tocou a pele fria dela e empurrou um pouco da energia que tinha. Habilidade emergente. Transferência de seiva espiritual, LV0. Inum energia. Ferimentos de Miyu. Estabilizando. Vínculo, 3% Miyu suspirou fraco e adormeceu. Arthur, cansado pela primeira vez como planta, pensou: pronto, virei hospital de floresta. Agora falta só um plano de saúde e uma nutricionista elfa. Mas antes que pudesse relaxar, ele escutou. Passos, vozes, humanos. Ela veio por aqui. A raposa vale 50 moedas de prata viva. Olhem perto das árvores. Elas às vezes escondem essas pestes. Arthur congelou. Miyu dormia encostada em sua raiz. Humanos se aproximavam. E ele era apenas uma árvore, ou quase. Chuva fina continuava caindo, escorrendo pelas folhas de Arthur. A floresta estava silenciosa, até passadas pesadas se aproximarem. As pegadas estão frescas, disse Rurik. A raposa está por aqui. Arthur congelou mentalmente. Respira. Espera. A árvore não respira, só finge que é planta normal. Você é uma árvore. Você já foi pior em apresentações da escola. Só finge. Os 3 caçadores pararam a menos de 2 metros do tronco de Arthur. Dave enxutou o chão. Droga! Será que ela morreu de frio? Marta se aproximou do salgueiro, tocou levemente sua casca. Arthur quase teve um infarto se árvores tivessem coração. Alerta, contato físico humano. Ficar imóvel. Ela franziu a testa. Estranho. Esse salgueiro é jovem, mas tem cheiro de mana. Arthur mentalmente. Eu tomo banho de fotossíntese, respeita. Rurik olhou ao redor, sério. Revirem tudo, eles às vezes se escondem debaixo das raízes. Arthur sentiu um pânico subir pelo tronco. Lentamente, a mão de Devin foi em direção às raízes, exatamente onde Miyu estava escondida. Arthur pensou rápido. Ele podia deixar tocarem, descoberta, morte da raposa e talvez dele. Atacar, risco de ser queimado, cortado, virando cadeira de madeira. Usar o único truque que tinha aprendido, agir como uma árvore, mas uma árvore filha da mãe. Quando Devin se abaixou, Arthur concentrou energia em uma de suas folhas. Deixou-a cair, mas não suavemente. Ele jogou a folha na cara do caçador como se fosse Deus soprando um tapa vegetal. Arg! Davin deu um pulo. A árvore me atacou? Rurik bufou. É uma folha, idiota. Continue. Marta, ainda desconfiada, deu 2 passos para trás. Nesse momento, Arthur fez algo novo. Ele controlou discretamente raízes bem finas no subsolo e moveu uma pedra grande alguns metros à direita, fazendo um camp forte no meio do mato. Rurik virou a cabeça. Ali! Se mexeu! Os 3 correram para o lado contrário. Arthur ficou parado, como uma árvore deve ser. Silêncio. Chuva. E dentro de sua mente, apenas uma frase. Eu acabei de enganar humanos, sendo madeira. Mano, eu tô evoluindo. A madrugada havia passado. O céu começava a clarear, pintado de tons alaranjados. Arthur, mesmo sem pálpebras, sentia que era manhã. Talvez fosse o ângulo da luz batendo nas folhas. Talvez fosse o fato de que um passarinho o usou como banheiro do nascer ao amanhecer. Mas então, ele sentiu algo se mexer entre suas raízes. Miyu abriu os olhos, lenta, cansada, respirando fraco. Ela tentou levantar, mas a dor no abdômen a fez voltar ao chão, ofegante. Seu olhar então subiu, percebeu onde estava, sob um pequeno salgueiro, folhas caídas formando uma espécie de coberta natural. Ela estranhou. Tocou uma folha, ainda quente, cheirando a energia espiritual. O quê? Uma árvore me protegeu? Murmurou fraco. Arthur congelou mentalmente. Ela acordou. E agora? Falo? Aceno galho? Solto folha em forma de oi? Ele tentou falar mentalmente algo como: olá, fique calma, mas esqueceu que não tem cordas vocais. Tudo o que aconteceu foi: uma de suas folhas caiu bem em cima da testa dela. Plop! Miyu arregalou os olhos. Silêncio. Arthur mentalmente. Eu não estava tentando agredir, desculpa, foi falta de coordenação vegetal. Miyu segurou a folha. Observou bem, sentiu mana pura, gentil, curativa. Seu olhar suavizou. Você me ajudou? Arthur se desesperou e, sem controle emocional, balançou todos os galhos de uma vez como se estivesse sambando. As folhas chacoalharam freneticamente. Foi provavelmente a árvore mais emocionada da história. Miyu encarou confusa. Você é uma árvore idiota ou uma divindade estranha? Sussurrou. Arthur pensou. Uma árvore virgem e desesperada, tecnicamente. De repente, vínculo espiritual aumentou. 12%. Miyu agora reconhece instintivamente você como protetor da floresta menor.
Comunicação emocional básica desbloqueada. Miyu abaixou a cabeça devagar, encostando a mão no tronco. Obrigada. Só por não me entregar e por não me devorar, eu acho. Arthur sentiu orgulho e vontade de cair no chão e chorar folhas. Ele respondeu, do único jeito que conseguia. Deixou cair uma folha em formato de coração mal feito. Silêncio. Miyu olhou para a folha. E você acabou de me mandar um emoji vegetal? Arthur, por dentro, socorro! Me desliga da tomada. Mas Miyu sorriu, bem de leve. E pela primeira vez, Arthur não se sentiu uma árvore inútil. Se sentiu importante. A manhã chegou silenciosa. Neblina cobria a floresta como véu fino. Gotículas escorriam das folhas de Arthur e a raposa, finalmente consciente, respirava com menos dor. Miyu ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o céu cinzento entre os galhos. Então falou com a voz baixa e rouca. Você quer saber por que estavam me caçando, não é? Arthur queria responder sim, mas o máximo que conseguiu foi deixar cair uma folha lentamente, como quem diz, continua. Ela suspirou. Eu venho da Floresta do Norte. Fui treinada como guardiã espiritual do Santuário das Raposas Brancas, mas humanos descobriram nossa existência. Não porque queriam paz, mas porque nosso sangue pode ser usado para criar elixir de longevidade. Arthur congelou por dentro. Os caras fazem suco de raposa para viver mais. Que inferno é esse? Miyu continuou. Capturaram muitos da minha tribo. Vendidos como mercadoria mágica, eu fugi. Seus olhos tremeram. A cauda, mesmo fraca, moveu-se levemente. Arthur sentiu algo estranho. Tristeza. Não dele, mas dela, atravessando suas raízes. Eles me seguiram até aqui, e eu achei que morreria encostada em qualquer árvore. Ela tocou o tronco de Arthur com cuidado. Mas você me escondeu, me curou, mesmo sendo só um salgueiro frágil. Arthur ofendido. Frágil é teu primo. Tentou responder e, para expressar modéstia, mexeu um galho suavemente, como quem diz, imagina. Miyu deu um micro sorriso. Você é estranho, mas gentil. Antes que ele pudesse entrar em pânico emocional, algo diferente aconteceu. O ar ficou gelado. Um vento branco deslizou entre as árvores. Do céu, começou a cair algo que não era chuva. Brilhos, flocos translúcidos, como neve, mas feita de mana pura. Fenômeno, nevasca espiritual. Causa, acúmulo de mana natural ao redor de um ser espiritual em ascensão. Afeta toda a floresta em 200 metros. Resultados, crescimento acelerado de plantas. Feridas recuperam-se mais rápido. Criaturas espirituais são atraídas. Miyu arregalou os olhos. Isso é impossível. Ela tocou uma folha. Havia pequenos cristais de mana congelada. Você está provocando isso? Arthur, mentalmente. Eu só existo, moça. Mas no fundo ele sabia. Cada gota de energia que absorveu. Cada raiz que tingiu de sangue para sobreviver. Cada decisão, lutar, proteger, viver, tudo isso estava acordando a floresta e atraindo olhos. Miyu olhou para cima, assustada. Se a floresta despertou, não fomos os únicos a sentir isso. Outras criaturas virão. Arthur sentiu um calafrio espiritual no tronco. Você ainda quer me proteger? Ela perguntou sussurrando. Arthur, em resposta, deixou cair outra folha. Mas dessa vez, ela desceu suave e encostou na mão dela. Como um sim. O silêncio da floresta não era mais comum. A nevasca de mana continuava caindo, delicadamente. Flocos brilhantes pousavam nas folhas de Arthur, nas pedras, no cabelo de Miyu. E então, passos leves, elegantes, mas pesados de presença. Da névoa, as sombras se separaram. E uma forma alta, branca e espiritual caminhou em direção ao salgueiro. Miyu se endireitou rápido, mesmo ferida. Fique atento, ele não é um inimigo comum. Arthur, apavorado, pensou. Se for mais um lobo, eu juro que viro poste de Wi-Fi e fujo pingando raiz. Mas não era um lobo. Era a majestade pura. O cervo espiritual parou a poucos metros do salgueiro. Nele, musgo vivo crescia entre a pele e os galhos que nasciam de sua cabeça. Seus olhos dourados encaravam Arthur como se vissem através da casca, raízes e alma. Miyu inclinou a cabeça em respeito. Guardião dos bosques antigos, o cervo não falou com a boca. Ele falou dentro da mente. Árvore jovem. O que você é? Você traz vida, mas também morte. Absorve sangue, mas cura feridos. A floresta desperta ao seu redor. Arthur congelou. Não sabia se respondia. Não sabia nem como responder. Então, apenas moveu suavemente suas folhas como um aceno humilde. Miyu, sussurrando. Ele está perguntando quem você é e se deve deixá-lo viver. O cervo deu mais um passo. Sua presença era pesada, como o tempo, como o inverno. Você é raiz que protege ou raiz que devora? Será árvore sagrada ou praga? Arthur pensou. Depende. Eles têm plano de saúde e Wi-Fi? Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma de suas raízes, a mesma que ele havia usado para curar Miyu, se iluminou levemente. Uma luz verde, suave, como resposta silenciosa.
Não devoro. Protejo. Miyu percebeu e sussurrou. Ele te entendeu. O cervo inclinou a cabeça levemente, um gesto de respeito. Então cresça, jovem raiz, mas saiba, se um dia sua sombra cobrir a floresta com egoísmo, eu voltarei e te derrubarei. E assim como surgiu, ele se virou e desapareceu entre a neblina. Arthur ficou imóvel. Miyu respirou fundo. Parabéns. Você acabou de receber a aprovação ou ameaça oficial de uma divindade da floresta. Arthur por dentro. Legal. Finalizei mais uma missão sem morrer e sem virar cadeira. A névoa da manhã se dissipava e, com ela, os cristais espirituais começaram a se desfazer no ar. Miyu, apoiada no tronco de Arthur, caminhou lentamente até onde as folhas formavam um tapete macio. Você atrai esse tipo de fenômeno sempre? Perguntou, olhando para ele. Arthur tentou parecer humilde. Deixou cair apenas uma folha. Controle emocional, nível quase Buda. Antes que ela pudesse rir, Arthur sentiu algo estranho nas raízes. Passos, pesados, 4 pessoas. Miyu arregalou os olhos. Eles voltaram. Entre as árvores surgiram 3 rostos conhecidos e um novo. Rurik, Marta e Davin, os caçadores. Mas junto a eles, caminhava alguém diferente. Manto azul, grimório, olhos observadores. Elias Verdun, mago aprendiz. Ele parou bem em frente a Arthur. Olhou o chão. As folhas cobertas de mana, o ar espiritual, o tronco. Este salgueiro está gerando flutuações de mana pura. Não é natural. Rurik cruzou os braços. A raposa deve estar escondida por aqui. Elias tocou a casca de Arthur com a palma da mão. Arthur congelou por dentro como se tivesse sido passado no freezer espiritual. Alerta. Mana humana detectada. Análise espiritual iniciada. Elias franziu a testa. A consciência aqui. Essa árvore está acordada. Miyu, atrás do tronco, prendeu a respiração. Arthur pensou. Mano, se ele me cortar eu viro mesa de boteco. Rurik sacou a espada. Se é uma árvore espiritual, pode estar protegendo a raposa. Marta mirou a besta. Davin tremia. Elias ergueu a mão. Esperem. Silêncio. O mago encostou a testa na casca do salgueiro. Arthur sentiu como se alguém encostasse direto na sua alma. E então Elias falou, baixo. Você está com medo, não é? A floresta parou. Arthur, sem saber o que fazer, mexeu um galho. Lento. Trêmulo. Uma única folha caiu, pousando no grimório do mago. Elias sorriu de leve. Ele não é hostil! Rurik rosnou. É uma árvore. Árvores não escolhem lado. Elias, firme. Algumas escolhem sim. Marta abaixou a besta lentamente, mas então, do fundo da floresta, um rugido. Algo muito maior que um lobo. Algo que sentiu a mesma nevasca espiritual. Arthur sentiu o chão tremer pelas raízes. Miyu sussurrou. Vem aí, outro espírito. E não parece amigável. O chão vibrou. Pedras se moveram. As folhas do salgueiro balançaram violentamente e Arthur sentiu, pelas raízes, o tamanho do monstro que se aproximava. Alerta. Criatura espiritual de classe C detectada. O urso emergiu da névoa. Gigante. Respiração congelante. Suas garras afundavam o solo, rachando a terra como vidro. Rurik praguejou. Pelos deuses! O que é isso? Elias recuou, abrindo o grimório. Marta mirou, mãos trêmulas. Miyu olhou para Arthur. Ele veio pela tua energia. Acha que a nevasca foi um desafio? Arthur pensou. Meu Deus, fui um influencer sem querer. Agora vem bicho fazer collab. O urso ergueu a cabeça e rugiu. O som fez os galhos de Arthur vibrarem. O tronco quase rachou. Miyu cerrou os dentes, conjurando uma pequena chama azul na palma. Elias gritou. Não ataquem direto. Ele se alimenta de mana. Precisamos distraí-lo. Arthur reagiu instintivamente. As raízes cavaram o chão, brotando sob o urso. Habilidade ativa. Golpe de raiz LV1 evoluiu para LV2. 3 raízes grossas emergiram, chicoteando o ar e acertando o flanco da criatura. O som ecoou. Crack! O urso rugiu, virou-se e atacou o salgueiro. Arthur sentiu o impacto de uma pata enorme atingir seu tronco. Integridade. 15%, risco de quebra estrutural. Miyu saltou em frente, a cauda se iluminando. Chama espiritual! Dança da raposa! Lanças de fogo azul envolveram o urso por alguns segundos, distraindo-o. Elias ergueu a mão, recitando rápido. Lumen Spiralis. Do chão, correntes de luz surgiram, prendendo as patas da criatura por instantes. Arthur concentrou tudo. Raízes se entrelaçaram, fincando fundo, sugando mana direto do solo. Habilidade emergente, absorção de mana ambiental level 0.1, energia restaurada mais 10%. Um estalo ecoou. Uma nova raiz brotou, grossa como um braço humano, e perfurou o ombro do urso, drenando energia espiritual pura. Raiz sugadora LV2. Absorvendo mana corrompida, purificando, o urso urrou e cambaleou. Miyu, arfando, olhou para ele e sussurrou. Você conseguiu. Arthur mentalmente. Consegui? Eu quase virei lenha com gelo.
O monstro, enfraquecido, bateu no chão e recuou para a floresta, deixando uma trilha de gelo e sangue brilhante. Silêncio. Apenas o som das folhas tremendo suavemente. Elias fechou o grimório, respirando fundo. Você não é apenas uma árvore. É um espírito protetor. Rurik ainda desconfiava, mas baixou a espada. Miyu sorriu de leve, apoiando-se no tronco. Arthur pensou, exausto. Virar árvore era para ser relaxante. Agora tô pagando imposto de protetor ambiental. A floresta estava calma outra vez. O rastro de mana deixado pelo urso nebular havia se dissipado ao amanhecer. Mas o solo, onde a criatura havia sangrado, continuava pulsando. E Arthur sentia tudo. Um calor, lento, subindo por suas raízes, absorvendo resquícios de energia espiritual de classe C. Análise em andamento. O brilho em sua casca intensificou-se. As folhas cintilaram num tom esmeralda. A seiva borbulhou como se tivesse vida própria. Miyu, que descansava sob sua copa, sentiu a mudança. Está evoluindo, murmurou. Elias se aproximou, anotando tudo em seu grimório. Fenômeno de ascensão arbórea espontânea. Incrível. Mana pura se redistribuindo, estrutura celular reforçada. Isso é biologia espiritual pura. Arthur por dentro. Irmão, eu tô literalmente fritando em seiva e o cara quer fazer TCC. O sistema brilhou diante de sua consciência. Evolução desbloqueada. Nível 3, árvore espiritual jovem. Tronco reforçado. Controle ampliado de raízes. Nova habilidade. Sussurro da floresta. Comunicação emocional com criaturas próximas. Aura de regeneração menor. Acelera a cura de seres ao redor. Arthur sentiu o poder percorrer cada fibra de madeira. As folhas se abriram em direção ao sol e uma onda de energia suave emanou, tocando todos os presentes. Ferimentos menores cicatrizaram. Miyu sentiu a dor desaparecer completamente. Até Davin, o ruivo nervoso, piscou surpreso. Minhas feridas sumiram. Rurik abaixou a espada lentamente. Essa árvore é viva e santa. Marta olhou para Elias. O que o Império faria se soubesse disso? Elias fechou o grimório devagar. Provavelmente a cortaria em pedaços para estudá-la. Silêncio. Miyu franziu o senho. Arthur, ao ouvir aquilo, quase soltou uma folha de puro desespero. Eu voto em fingir que ele não existe. Sussurrou Miyu, encostando de novo no tronco. Mas Elias sorriu. Calma, não vou contar nada. Nem todo humano é estúpido. Eu só... quero entender como você pensa, árvore. Ele ergueu a mão, canalizando energia azul clara. Uma esfera translúcida flutuou e encostou na casca do salgueiro. Tentativa de comunicação mágica detectada. Aceitar conexão? Sim? Não? Arthur hesitou. Mas... algo em Elias parecia sincero. Ele aceitou. De repente, a voz de Elias ecoou em sua mente. Distorcida, mas clara. Consegue me ouvir? Sou Elias. Não tenha medo. Arthur respondeu pela primeira vez com a própria consciência. Eu sou Arthur. E se alguém tentar me cortar, eu juro que enrosco raiz no pescoço. Elias arregalou os olhos, surpreso. Miyu piscou, olhando confusa. O que foi? Elias riu, incrédulo. Ele falou comigo e ameaçou me enforcar com uma raiz. Arthur completou mentalmente. Mas de boa, é só trauma de motosserra. A floresta pareceu rir junto com o vento. A brisa passou suavemente pelas folhas de Arthur, levando consigo o frescor da mana recém-absorvida. O tronco vibrava com energia nova, e até o canto dos pássaros parecia diferente. Elias mantinha a mão apoiada na casca, olhos fechados, como se mergulhasse em outra dimensão. A conexão mental se ajustou, e a voz de Arthur ecoou na mente dele, mais clara agora. Não encosta muito na minha casca não, eu tenho limite de intimidade. Elias quase engasgou com o próprio ar. Ok, você definitivamente pensa como um humano comum. Ele olhou para Miyu. Isso explica tanta coisa? Miyu ergueu uma sobrancelha. O que ele disse? Elias coçou a nuca. Ah, nada. Ele só não quer carinho demais. Arthur pensou alto. Mentira, eu quero sim, só nunca recebi. Elias começou a rir sozinho. Miyu franziu o senho, ainda sem entender, mas acabando por sorrir também, mesmo sem saber por quê. Elias recuou um passo e abriu o grimório. Arthur, isso é seu nome? Sim, Arthur Silva, de São Paulo. Elias piscou, confuso. São... o quê? Arthur percebeu o erro e improvisou. É um lugar bem longe. Não pergunte. Elias anotou. Localização desconhecida, São Paulo. Possível reino perdido. Arthur quase soltou todas as folhas de frustração. A aura de comunicação emocional pulsou. E pela primeira vez, Miyu captou algo que não era apenas sensação, mas intenção. Ela colocou a mão no tronco. Você se chama Arthur? Perguntou lentamente. Arthur tentou confirmar suavemente, mexendo um galho. Uma folha caiu na mão dela. A raposa sorriu com surpresa genuína. Arthur é um bom nome. Forte, simples. Depois adicionou com um sorriso travesso.
para uma árvore. Arthur mentalmente. Miyu respeita a minha fotossíntese. Ela não entendeu, mas riu mesmo assim, sentindo a emoção cômica atravessar a seiva. Rurik guardou a espada. Vamos embora, perdemos a raposa. E essa árvore não é normal. Marta ajustou a besta. O que faremos com essa informação? Rurik ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse, se o Império souber disso, vão destruir tudo aqui. Inclusive nós. Por enquanto, não vimos nada. Davin concordou com entusiasmo demais. Isso? Nada! Eu nem sei o que é árvore. Marta suspirou. O trio se afastou lentamente pela floresta. Elias ficou. Seu olhar era sério. Eu não vou contar ao Império, mas outros magos sentiram essa nevasca de mana. Eles virão. E você vai precisar aprender a se defender melhor, Arthur. Arthur respondeu com um sussurro. Tô tentando, filho. Aprendi a bater em coelho semana passada. Elias segurou o riso com força. Miyu tocou o tronco, olhos suavizados. Obrigada, Arthur. Protetor do Vale Verde. A frase ecoou pela floresta. O vento carregou as palavras. Pássaros cantaram em resposta. E o sistema reagiu. Novo título obtido, Guardião do Vale Verde. Atração positiva da fauna mais 10%, hostilidade espiritual negativa, menos 5%, vínculo com Miyu, 18%. Arthur, emocionado, pensou, caraca, virei prefeito da floresta. Miyu sorriu sem entender o motivo. A floresta respirava diferente desde o combate com o urso nebular. O ar parecia mais leve, o chão mais fértil, e Arthur mais vivo. Elias fechou seu grimório com um estalo suave. Eu preciso ir. Se eu ficar mais tempo, vão suspeitar. Ele deu um passo para trás, olhando para Arthur com seriedade inesperada. Mas escute bem, você não está mais escondido. A nevasca de mana chamou a atenção dos magos do Império. Eles já devem estar rastreando a origem. Miyu rosnou baixo. Os magos do Império nunca vêm por bem. Elias concordou. Verdade, e eles não respeitam nada que não possam controlar. Arthur sentiu um arrepio na casca. Tradução, querem me transformar em móveis. Elias tossiu para não rir. Continue crescendo, Arthur. Continue vivo. Eu voltarei quando puder, e tentarei avisar você antes de qualquer investida humana. Ele tocou o tronco uma última vez, e Arthur respondeu com um leve tremor de folhas. Um gesto que Elias entendeu como despedida. O mago se virou e desapareceu entre as árvores, seguindo o mesmo caminho dos caçadores. Ela se aproximou, encostando a mão na casca. Você sabia que árvores espirituais escolhem caminhos evolutivos? Você está prestes a tocar um deles. Arthur enviou uma sensação confusa. Caminho? Que caminho? Eu mal sei andar. Miyu riu levemente. Caminho de guerreiro, curandeiro, sábio ou híbrido. Sua energia está se ramificando. Ela olhou para cima, onde os galhos brilhavam. E o mais surpreendente, você tem traços de todos. Arthur pensou. É o que dá passar a vida jogando RPG. Miyu sorriu ao sentir o humor dele. Um canto suave inundou o ar, como notas cristalinas. Arthur sentiu algo pousar em suas folhas, leve como poeira de mana. Era um pequeno pássaro espiritual, brilhando azul como o céu de primavera. Miyu arqueou as sobrancelhas. Um espírito sabiá? Eles só se aproximam de árvores puras. A ave piou alegremente e começou a organizar as folhas de Arthur como se estivesse arrumando sua coroa. Arthur pensou. Meu Deus, virei hotel de passarinho premium. Mas o sistema interveio. Espírito sabiá reconheceu você como guardião do Vale Verde. Companhia espiritual passiva adquirida aura de regeneração amplificada em 5%. Arthur quase derrubou todas as folhas de emoção. Enquanto Miyu acariciava o sabiá com o dedo, Arthur sentiu algo através das raízes. Um pulso distante, passo pesado. Mana densa, fria, artificial. Não era animal, não era espírito, não era caçador comum. Miyu percebeu o tremor no tronco. Arthur, o que foi? Arthur projetou para ela uma sensação de sombra, ferro, magia pesada. Miyu empalideceu. Magia arcana industrial. Só existe um tipo de pessoa que usa isso. Ela ergueu as orelhas, cauda rígida. Magos do Império, eles estão vindo. Arthur sentiu o coração, o núcleo espiritual, latejar pela primeira vez. Ele era uma árvore jovem, mas agora entendia algo. A floresta iria precisar dele, e talvez ele também precisasse dela. O vento mudou. Não era mais apenas frio, era pesado. Denso, como ferro líquido misturado à magia. Arthur sentiu primeiro pelas raízes. Vibrações longas, ritmadas, como passos artificiais esmagando a terra. Miyu, que estava sentada a poucos metros, ergueu as orelhas de imediato. Sentiu isso, não sentiu? Arthur respondeu com uma onda emocional simples. Alerta. O espírito sabiá inflou as penas translúcidas, pousando no topo do tronco de Arthur, inquieto. Seu canto suave mudou para algo mais rápido. Desesperado. Miyu olhou para o pássaro. Ele só canta assim quando há magia forçada por perto.
O Império está definitivamente rastreando o Vale Verde. Arthur tremeu internamente. Alerta: interferência arcana detectada. Fonte estimada: mais de 1 quilômetro ao norte, intensidade crescente. Miyu apertou os dentes. Eles têm equipamentos que percebem qualquer alteração de mana, e você fez uma nevasca espiritual, Arthur. Arthur pensou: mano, virei farol de motoqueiro na madrugada. O vento trouxe outro pulso de energia, desta vez mais forte. Arthur sentiu seu núcleo espiritual vibrar, como se alguém estivesse batendo na porta da alma dele. O sistema reagiu de forma imediata. Aviso: aproximação hostil detectada. Evolução necessária para a autodefesa. Escolha de caminho inicial disponível. 3 vias de luz surgiram dentro da mente de Arthur, como raízes dividindo-se no escuro. Caminho 1, Guardião Guerreiro. Galhos mais duros que ferro, raízes ofensivas, espinhos, ataques físicos, especialização em combate. Caminho 2, Curandeiro Ancestral, mana curativa ampliada, crescimento acelerado de plantas, proteção mágica. Especialização em suporte e vida. Caminho 3, Sábio da Floresta. Comunicação avançada, ilusões naturais, domínio espiritual, manipulação do ambiente. Especialização em estratégia e magia. Arthur quase engasgou mentalmente. É sério que virei personagem de RPG? Miyu olhou para ele, percebendo a oscilação da aura. Está acontecendo, não está? Sua evolução, ela tocou a casca. Escolher um caminho define quem você será daqui para frente. Arthur tentou manter a calma, mas o coração espiritual batia rápido. Miyu continuou: se escolher o caminho guerreiro, poderá enfrentar bestas grandes como o urso nebular, mas será alvo do Império. Como curandeiro, a floresta inteira se dobrará a você, e os espíritos te seguirão. Como sábio, poderá manipular raízes, ilusões e até bloquear a presença de magos. Arthur pensou: se escolher guerreiro, vira o árvore do CrossFit. Se escolher curandeiro, vira o doutor sem diploma. Se escolher sábio, vira o professor do Enem da floresta. A pressão aumentava. O canto do espírito sabiá ficou mais rápido. As vibrações dos magos humanos se aproximavam. Miyu colocou a mão sobre o tronco dele e sussurrou: não importa o caminho, eu ficarei com você. Arthur sentiu a emoção dela, sincera e quente, atravessar a casca e ecoar na seiva. A floresta inteira parecia silenciosa, esperando sua escolha. As 3 raízes brilhantes diante de sua consciência pulsaram, quando, de repente, uma explosão de mana azul brilhou ao longe, muito mais forte do que antes. Miyu arregalou os olhos. Eles chegaram. Arthur percebeu que não podia mais hesitar. O Vale Verde parecia prender a respiração. Arthur encarava, em sua mente, as 3 raízes luminosas do sistema, cada uma representando um caminho. Miyu permanecia de pé ao seu lado, olhando para o horizonte, onde pulsos azuis cortavam a névoa. Arthur, você precisa escolher agora. O sabiá piou alto, desesperado. O rastreador arcano estava a menos de 500 metros. O sistema exige a escolha. Escolha de caminho necessária. Ameaça iminente detectada. Caminho escolhido definirá sua forma de combate e evolução principal. As 3 vias brilharam. Caminho 1. Guardião guerreiro, galhos como lanças. Espinhos espirituais, raízes que perfuram. Corpo endurecido. Caminho 2. Curandeiro ancestral. Regeneração extrema. Frutos de mana. Controle de plantas. Floresta inteira responde ao seu chamado. Caminho 3. Sábio da Floresta. Inteligência espiritual ampliada. Ilusões naturais. Controle total do ambiente. Comunicação profunda com espíritos. Arthur pensou em tudo. Se eu escolher guerreiro, vou lutar contra meia floresta e meio império. Se eu escolher curandeiro, vou virar SUS da floresta, mas talvez não sobreviva ao império. Se eu escolher sábio, talvez possa manipular a floresta e enganar humanos. Miyu virou-se para ele. Ela colocou a mão no tronco. Os olhos dourados brilharam. Arthur, você não precisa ser destruído para proteger. A floresta não precisa de força bruta, mas de sabedoria para sobreviver. Arthur sentiu sua energia emocional. Não um pedido, mas confiança. O sabiá emitiu um canto que parecia dizer: escolha, o caminho que pensa, que vê além. O rastreador arcano brilhou ainda mais forte, sem tempo. Arthur tomou sua decisão. Arthur escolhe. Caminho 3. Sábio da Floresta. A floresta tremeu. Folhas ao redor começaram a cair em espiral. Luz verde e dourada envolveu seu tronco, subindo como uma serpente luminosa. Caminho selecionado, Sábio da Floresta. Evolução iniciada. Árvore espiritual da sabedoria. Estágio 1. Habilidade. Véu da ilusão natural. Eliv 1. Habilidade. Leitura de mana próxima. Aura, presença oculta da floresta. Miyu recuou um passo boquiaberta. O sabiá começou a brilhar junto com Arthur, sincronizado. A floresta inteira respondeu, arbustos se curvaram, lianas se moveram sozinhas. Névoa natural aumentou, escondendo Arthur e Miyu como um manto vivo. O Vale Verde protegia seu novo guardião. A patrulha chega e falha. Os magos chegaram ao limite da clareira. O rastreador arcano brilhou forte. E então,
Puf! Apagou. Eles olharam em confusão. O que houve? A fonte de mana estava aqui. Agora sumiu. É impossível. O instrumento não falha. Um mago tocou o chão, tentando sentir mana. Mas tudo que encontrou foi a ilusão natural de Arthur. Peso neutro. Mana estável, sem traços de nevasca. Os três se entreolharam. Talvez seja engano. Ou foi levado para outra área. Continuem a busca. Eles se afastaram, sem ver o salgueiro brilhando bem diante deles. Miyu se vira para Arthur. Arthur, você escondeu toda a sua presença. Ela sorriu impressionada. Você não é apenas uma árvore, é um sábio. Arthur respondeu com emoção. Sou uma árvore Calma, paulista. Inteligente, pô. Miyu não entendeu as palavras, mas sentiu o orgulho. O silêncio que veio após a patrulha arcana foi acolhedor. A névoa se dissipava. A floresta voltava a cantar. E Arthur sentia paz pela primeira vez desde que virou madeira. Miyu, porém, estava inquieta. Sentada sob sua copa, a raposa segurava a barriga com um leve rubor de vergonha. Arthur percebeu imediatamente. A fome dela vibrava em sua aura. Ela tentou disfarçar. É só um pouco de fome, eu fico bem só com mana. O estômago dela respondeu com um rosnado alto. Arthur mentalmente. Mana meu ovo, Miyu. Tu tá há 2 dias sem comer. O sabiá pia em concordância. Miyu corou ainda mais. Não olha assim pra mim. Você é uma árvore. Árvores normalmente não me analisam. A percepção de Arthur aumentou. A fome dela não era só de energia espiritual. Ela precisava de comida de verdade. Arthur não podia caçar. Não podia sair andando por aí. Mas podia fazer algo novo. Algo instintivo. Algo natural para uma árvore espiritual. Ele concentrou mana em seu tronco. As veias de seiva brilharam. Um pequeno broto surgiu em um dos galhos e começou a crescer. Miyu ficou boquiaberta. O que está fazendo? Arthur continuou, guiado pelo instinto do caminho do sábio. O broto virou um botão. O botão se abriu. E surgiu um fruto verde esmeralda, brilhando como um cristal natural. Novo recurso criado. Fruta de mana do Vale Verde. Nutrição física. Alta energia espiritual. Média. Efeito especial. Acelera a recuperação de espíritos aliados. Segurança. 100% para criaturas não humanas. Arthur ofereceu o fruto balançando o galho suavemente até deixá-lo cair no colo de Miyu. A raposa ficou imóvel. A boca dela abriu aos poucos. Você produziu isso para mim? Arthur respondeu com uma única emoção clara. Cuidado! Miyu segurou o fruto com as 2 mãos, olhos brilhando. Ela deu uma mordida delicada. A expressão dela mudou imediatamente. Surpresa, prazer, alívio. É doce e quente. Tem gosto da floresta inteira. O corpo dela relaxou. A cauda balançou. Ela comeu devagar, cada pedaço iluminando suas veias espirituais. Arthur absorveu a emoção dela através da casca. Gratidão profunda, conforto e algo a mais. Um sentimento suave, pequeno, mas crescendo. A raposa limpou os lábios, corada. Obrigada, Arthur. Ela sorriu com sinceridade pela primeira vez. Você é realmente especial. Antes que Arthur pudesse ficar ainda mais emocionado, o espírito sabiá deu um pulo e piou animado. Miyu olhou para cima. O quê? O sabiá apontou com o bico. E então, Arthur percebeu. Várias criaturas pequenas, tímidas, começavam a se aproximar do seu tronco. Esquilos espirituais, coelhos brilhantes, um pequeno cervo-bebê, até insetos mágicos se empoleiravam nos galhos mais baixos. Todos atraídos pela aura de cura e calmaria. Miyu se levantou devagar, espantada. Arthur, você está virando um ponto de encontro da floresta. Uma pequena aldeia natural. Arthur, emocionado. Caraca, virei condomínio da floresta. Miyu riu alto. E pela primeira vez, desde que ele reencarnou, Arthur não se sentiu sozinho. A manhã avançava lentamente no Vale Verde. O sol entrava por entre as folhas altas, criando raios dourados que iluminavam Arthur. Sua aura de cura, agora mais forte, fluía como uma brisa suave. Pequenas criaturas haviam se aproximado e simplesmente ficado. Um esquilo adormecia entre 2 raízes. 3 passarinhos novos se juntaram ao espírito sabiá no galho de cima. Um coelho espiritual mastigava uma planta brilhante perto da base do tronco. Miyu observava a cena com um sorriso leve. Você realmente virou o ponto de encontro da floresta? Ela cruzou os braços. Daqui a pouco vai aparecer alguém cobrando aluguel. Arthur respondeu com uma sensação de, pelo amor de Deus, não chama isso. Miyu riu. Brincadeira, Arthur. Você é bom demais para eles fugirem. Mas algo chamou a atenção dela. Um tremor suave, não pesado como uma fera, mas gracioso. Da sombra surgiu um cervo jovem, lindo, reluzente, com pequenas flores brotando dos chifres. Miyu piscou. Um faunar, eles raramente aparecem para alguém que não seja da alta linhagem espiritual. O cervo aproximou-se devagar, passo por passo. Cada vez que tocava o chão, pequenas folhas brotavam. Ele parou diante de Arthur, baixou a cabeça e se ajoelhou. Arthur, por dentro. Mano, ele tá se curvando pra mim?
O sistema reagiu instantaneamente. Reconhecimento adquirido, espírito menor da floresta. Criatura faunar reconhece você como árvore de sabedoria. Quadal das 5%, afinidade com criaturas naturais. Nova habilidade passiva. Sinergia verdejante. LV1 Miyu murmurou impressionada. Eles só fazem isso com líderes espirituais. Arthur estava oficialmente chocado demais para a fotossíntese. O cervo encostou o focinho na casca dele, e algo inesperado aconteceu. Os arbustos ao redor começaram a crescer. Lianas se contorceram levemente. 2 brotos surgiram perto das raízes de Arthur. Como se a floresta estivesse respondendo à presença dele. Miyu virou-se rapidamente. Arthur, você acabou de acordar esse lugar? Arthur respondeu com a sensação mental de eu não sei o que fiz, mas fiz. Miyu tocou o tronco. Isso é influência espiritual pura. Você está estimulando plantas vivas e atraindo criaturas para morar aqui. O sabiá piou animado, voando em círculos. O cervo jovem parecia satisfeito e deitou-se ao lado da raiz maior, como se tivesse encontrado um lar. Arthur enviou uma emoção simples. Bem-vindo. O cervo respondeu com um brilho nos olhos. O começo da aldeia natural. Sem que Arthur planejasse nada, as criaturas começaram a se organizar. Esquilos trazendo folhas secas para formar ninhos. Pássaros cantando em harmonia. Coelhos limpando pedaços de mato ao redor. O cervo cavando um pequeno buraco na terra para colher água. Miyu riu, surpresa. Arthur. Ela gesticulou para os animais que trabalhavam espontaneamente. Eles estão construindo um lar ao seu redor? Arthur emocionado. Eu virei condomínio ecológico. Miyu virou-se para ele, mais séria desta vez. Isso não é brincadeira. É raro. Muito raro. Uma aldeia natural só nasce ao redor de um espírito que a floresta inteira aceita como protetor. Você está se tornando isso. Arthur sentiu algo brotar em seu núcleo espiritual. Não uma habilidade, mas uma sensação de propósito. Ele não era mais apenas uma árvore tentando sobreviver. A floresta estava se reunindo ao redor dele. E então, as raízes de Arthur detectaram um tremor distante. Não de magos, mas de algo muito mais antigo. Miyu parou, as orelhas levantaram. Você sentiu isso também, não sentiu? Arthur confirmou com uma vibração suave no tronco. Miyu ficou séria. Algo grande acordou. E está vindo para cá. O Vale Verde caiu em silêncio. Não um silêncio vazio, um silêncio pleno. As folhas pararam de balançar. Os insetos cessaram o voo. Até o vento pareceu escolher outro caminho. Arthur sentiu primeiro pelas raízes, não como ameaça, não como hostilidade, mas como atenção absoluta. A névoa entre as árvores antigas começou a se abrir sozinha, como cortinas sendo afastadas por mãos invisíveis. E então, ela estava ali, sentada entre troncos milenares, como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. Seu corpo era esguio e elegante, a pele clara refletindo a luz filtrada pelas copas. Cabelos longos em tons de verde musgo escorriam pelos ombros, misturando-se a folhas e vinhas vivas como se crescessem junto dela. Delicados chifres dourados surgiam de sua cabeça, adornados por pequenos brotos e galhos finos, pulsando vida. Seus olhos não julgavam, compreendiam. Miyu caiu de joelhos imediatamente, não por ordem, por instinto. Guardiã, sussurrou, a voz trêmula. Arthur tentou ativar o véu da ilusão. A mana se moveu, a névoa se adensou, mas não adiantou. Não porque o véu falhou, mas porque ela não precisava vê-lo para percebê-lo. O olhar da guardiã não atravessou o corpo de Arthur. Atravessou o núcleo. Ela não falou com a boca. Sua voz ecoou como folhas se movendo sob uma brisa antiga. Uma raiz nova que despertou o solo. Arthur sentiu o núcleo vibrar. Ela se levantou lentamente. Cada passo não pressionava o chão. O chão se ajustava. Você cura. Você atrai. Você reorganiza. O espírito sabiá encolheu as asas. Faunar tremia em silêncio. Arthur tentou responder, mas não encontrou palavras. Ela se aproximou do salgueiro e estendeu a mão. Não tocou a casca. Tocou algo mais profundo. Uma sucessão de sensações atravessou Arthur. O lobo ferido à mana purificada do urso, a raposa protegida, as criaturas reunidas. Ela sentiu tudo. Você absorve e não apaga. Arthur entendeu apenas metade do que aquilo significava. Ecos permanecem. Por um breve instante, menos que um piscar, Arthur sentiu algo estranho. Como se patas tocassem o chão. Como se o vento passasse por um corpo que não era o tronco. Ele se confundiu. A guardiã inclinou levemente a cabeça. Não em reprovação, em avaliação. Ainda não compreende o que carrega. Ainda não sabe o que pode caminhar. Miyu prendeu a respiração. Ela está avaliando você, murmurou. A guardiã deu um passo para trás. A floresta respirou junto. Quando a floresta se mover, não será para dominar, mas para proteger o ciclo. E então, sem luz, sem som, sem ruptura, ela simplesmente não estava mais ali. O silêncio se desfez.
O vento voltou a soprar. Os insetos retomaram o voo. Arthur permaneceu imóvel. Sentia-se observado, mas não ameaçado. Miyu levantou devagar e tocou o tronco. Arthur, ela respirou fundo. Você chamou a atenção de algo que só aparece quando uma era pode mudar. Arthur pensou, confuso e sincero. Eu só queria não morrer como árvore, mas no fundo do núcleo, algo respondeu. Algo que, um dia, talvez andasse. A guardiã não estava mais ali, mas o Vale Verde não voltou ao normal. Arthur sentia isso nas raízes. O solo ainda carregava um peso suave, como se o espaço tivesse sido dobrado e não totalmente desfeito. A floresta respirava. Com cuidado. Miyu foi a primeira a se mover. Ela se levantou devagar, como quem respeita um território recém-sagrado, e tocou o tronco de Arthur com a ponta dos dedos. Ela foi embora, murmurou, mas deixou algo. Arthur não respondeu de imediato. Não porque não quisesse, mas porque algo dentro dele ainda ecoava. Fragmentos de sensações surgiam sem aviso. O toque da terra em algo que não eram raízes. O vento cortando um corpo em movimento. O peso rítmico de passos silenciosos. Duravam instantes, desapareciam. Arthur tentou ignorar. Concentrou-se no fluxo de mana. Na copa. Nas folhas. Mas o núcleo espiritual pulsava de forma irregular. Arthur, Miyu chamou, sentindo a instabilidade. Você está diferente? Ele projetou uma emoção confusa, quase irritada consigo mesmo. Eu sei. O espírito sabiá pousou mais baixo que o normal, inclinando a cabeça, atento. O cervo Falnar se aproximou das raízes, transmitindo uma sensação clara. Continua seguro. Arthur estranhou. Seguro? Miyu sussurrou. Ela olhou ao redor. Nada nos atacou. Nenhuma fera se aproximou desde que ela partiu. Arthur tentou expandir a percepção. Não havia intrusos, nenhuma presença hostil. E ainda assim, o vale estava sendo vigiado. Minutos depois, Miyu percebeu algo no limite da clareira. Ela se aproximou cautelosa. No solo macio, entre folhas e musgo, havia marcas recentes. Pegadas grandes, profundas, regulares, não eram humanas, não eram de cervo, não eram de urso. Pegadas, murmurou. Arthur sentiu o núcleo gelar. Ele não havia movido raízes, não havia criado ilusões. E ainda assim, aquelas marcas vinham dele. Onde as pegadas tocavam o chão, pequenas folhas brotavam quase imperceptíveis. Miyu tocou uma delas. Não havia cheiro, não havia calor. Arthur. Ela se virou lentamente. Você não saiu daqui. Saiu? A resposta veio não em palavras, mas em memória. Curta, instável, corrida, silêncio. Vento passando por algo que não era tronco. Arthur sentiu as folhas tremerem. Eu não andei, mas algo em mim andou. Miyu respirou fundo. A guardiã falou de ecos. Essência não se apaga quando absorvida. Ela responde quando o território precisa. O espírito sabiá emitiu um canto único, grave, como confirmação. Falnar se acalmou por completo, deitando-se ao lado das raízes. A floresta parecia satisfeita. Arthur entendeu algo, ainda sem aceitar totalmente. Ele continuava sendo uma árvore, mas o Vale Verde agora se movia por ele. Ou talvez através dele. E em algum lugar, distante, além das copas, uma entidade antiga observava em silêncio, sem intervir, sem corrigir, apenas esperando. A noite caiu sobre o Vale Verde sem presságios. Nenhuma fera uivou, nenhuma sombra se aproximou. O silêncio não era tenso, era confortável. Arthur percebeu isso primeiro. As raízes já não sentiam passos estranhos na periferia do território. Insetos caminhavam livremente. Pequenas criaturas dormiam encostadas em seu tronco, confiantes demais para um mundo tão perigoso. Miyu se sentou próxima às raízes, observando o céu entre as folhas. É estranho, murmurou. Depois do julgamento dela, tudo parece mais calmo. Arthur projetou uma sensação simples. Atenção constante. Miyu entendeu. Não é paz, é vigilância. Ela fechou os olhos por um instante, concentrando-se no fluxo de mana. Nada se aproximava, e ainda assim, algo se movia. O espírito sabiá pousou no galho mais alto e piou uma única vez. Curto. Não era alerta, era confirmação. Arthur sentiu um leve deslocamento no núcleo. Não houve dor, não houve esforço, apenas continuidade. Por um breve instante, ele sentiu novamente o vento cortando algo que não eram folhas. Sentiu o peso rítmico de passos silenciosos contornando o limite do vale. Durou pouco, mas foi suficiente. Arthur entendeu. Não era algo que ele ativava, era algo que respondia. Miyu abriu os olhos de repente. Arthur, ela olhou para o limite norte do vale. Alguém entrou e saiu. Arthur verificou pelas raízes. Nada, nenhum rastro de mana hostil, nenhuma presença residual, somente ordem. Miyu caminhou até onde a grama ainda estava levemente pressionada. Não havia pegadas claras desta vez. Só folhas novas, brotando onde antes havia terra exposta. Quem quer que tenha passado, ela murmurou,
não veio para atacar. Arthur sentiu algo curioso atravessar o núcleo. Aceitação. Não orgulho, não euforia. Aceitação silenciosa de que o vale agora possuía um ritmo próprio. As criaturas começaram a se mover com mais liberdade. Faunar caminhou até a borda da clareira e bebeu água sem hesitar. Os esquilos se espalharam, os coelhos avançaram mais longe do tronco. O território estava seguro. Miyu voltou e encostou a mão na casca de Arthur. Você percebe, não percebe? Eles confiam em você agora, mesmo quando você não está olhando. Arthur pensou com um humor contido. Eu nem olho mais, aparentemente. Miyu sorriu de leve. Isso é perigoso e também raro. Ela se afastou alguns passos e olhou ao redor do Vale Verde. Arthur, isso não é mais só um lugar de passagem. Está virando um lar. Arthur sentiu o peso da palavra. Lar. Ele não respondeu, mas o vale respondeu por ele. A brisa noturna percorreu a clareira. As folhas balançaram em uníssono, e por um instante parecia que a floresta inteira respirava no mesmo ritmo. Em algum ponto distante, fora da percepção comum, algo observava. Não a guardiã, não ainda. Outros olhos, menores, curiosos. O mundo começava a notar que no coração da floresta havia um lugar onde a noite não caçava. A manhã nasceu tranquila demais, não havia névoa espessa, não havia presságios. O Vale Verde parecia aberto. Arthur sentiu primeiro uma alteração leve nas raízes. Passos cuidadosos, lentos, conscientes. Não era fera, não era espírito selvagem, era alguém que escolhia onde pisava. Miyu percebeu quase ao mesmo tempo. Arthur, temos visita. O espírito sabiá pousou mais baixo e emitiu um canto curto. Não de alerta, de aviso. Entre as árvores da borda do vale, uma figura surgiu. Não entrou correndo, não se escondeu, não sacou armas. Caminhou. Era uma jovem de aparência semi-humana, orelhas longas e finas surgindo entre cabelos claros, levemente esverdeados pelas sombras da floresta. Vestia roupas simples, gastas de viagem, e carregava apenas uma pequena bolsa de couro. Ela parou ao sentir a mudança no ar, inspirou fundo e sorriu. Então era aqui. Miyu franziu o senho. Ela não sente medo, murmurou. Arthur também percebeu. Não havia tensão, não havia intenção de fuga. O núcleo do vale aceitava. A visitante deu mais alguns passos e então parou diante do salgueiro. Não se ajoelhou, não reverenciou, apenas tocou o tronco com cuidado. Obrigada, disse em voz baixa, quase para si mesma. Eu achei que estava ficando louca. Arthur sentiu a emoção dela atravessar a casca. Alívio. Ela se sentou na raiz exposta como alguém que finalmente encontrou descanso depois de uma longa jornada. Miyu se aproximou lentamente. Você sabe onde está? A jovem assentiu. Sei que este lugar não me rejeita. Ela olhou ao redor. Isso é suficiente. Silêncio. Nenhuma criatura fugiu, nenhum arbusto se retraiu. Faunar observava à distância, tranquilo. Arthur percebeu algo importante. Ela não estava ali por proteção, nem por poder. Ela estava ali porque o vale permitiu que ela ficasse. Miyu cruzou os braços, estudando-a. Qual é o seu nome? A jovem pensou por um instante. Lyris. Sou uma errante. Ela deu de ombros. Ou era. Arthur sentiu o eco responder suavemente dentro dele. Não como ativação, não como defesa, mas como acolhimento. O espírito sabiá piou uma única nota clara. Aceitação. Lyris fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Posso ficar um pouco? Perguntou, sem olhar diretamente para ninguém. Prometo não atrapalhar. Miyu olhou para Arthur. Ele não respondeu em palavras, mas uma folha se soltou lentamente da copa e caiu ao lado de Lyris. Ela abriu os olhos, sorriu. Entendi. E naquele instante, sem cerimônia, sem proclamação, o Vale Verde deixou de ser apenas um lugar seguro. Ele se tornou um lar escolhido. Em algum ponto distante, fora da percepção comum, algo registrou esse fato. Alguém ficou. E isso mudava tudo. A paz durou pouco. Arthur percebeu primeiro. E não foi bonito. As raízes vibraram todas ao mesmo tempo, como se alguém tivesse chutado o chão por dentro. Ah, não. Ele pensou. Pronto. Falei que isso estava tranquilo demais. Miyu se levantou num pulo. Arthur! Algo entrou no vale. Não era fera comum, não era espírito menor, era errado. Da borda oeste da floresta, a vegetação começou a murchar em pontos isolados, como se algo estivesse sugando vida sem pedir licença. Lyris recuou instintivamente. O que é isso? Arthur tentou ativar o véu da ilusão. Funcionou pela metade. Alerta, entidade hostil detectada, origem, mana corrompida, afinidade, parasítica, maravilha, Arthur pensou. Nem aldeia eu tenho ainda e já chegou o imposto espiritual. Do meio das árvores surgiu a coisa. Parecia um javali deformado, maior que o normal, pele rachada, veias negras pulsando por fora. Onde pisava, o chão escurecia. Miyu mostrou os dentes. Javali de corrupção? Esses aparecem quando a floresta cria algo que chama a atenção demais. Arthur entendeu na hora. Ou seja, culpa minha.
O javali avançou. Arthur reagiu por instinto. Raízes surgiram do chão, mais rápidas, mais grossas que antes, e se enrolaram nas patas da criatura. Raiz sugadora, resposta ampliada. O javali gritou. Arthur sentiu algo novo. Não só drenava mana, drenava a memória da criatura. Visões rápidas. Fome, raiva, vazio. Nossa, que vida merda, Arthur pensou. Nem eu reencarnei tão mal. A criatura rompeu 2 raízes e avançou mais. Miu lançou chamas espirituais queimando parte da corrupção. Mas não era suficiente. Arthur sentiu o eco reagir. Não pediu. Não chamou. Ele simplesmente aceitou. Por um instante, curto, brutal, ele sentiu o chão sob patas invisíveis. O javali foi atingido de lado por algo que não deveria estar ali. Foi arremessado contra uma árvore. Lyris arregalou os olhos. O que foi isso? Arthur, internamente, em pânico e ironia. Eu não sei, mas funcionou. O javali tentou se levantar. Não conseguiu. Arthur concentrou tudo. Raízes perfuraram o corpo corrompido e puxaram a essência para dentro do solo. A criatura se dissolveu em fumaça escura. Silêncio. O vale respirou de novo. Arthur sentiu o núcleo aquecer. Essência corrompida purificada. Experiência absorvida. Ecos fortalecidos. Arthur pensou, exausto. Ótimo, agora além de árvore, virei aspirador de problema. Miu respirou fundo. Você sentiu isso, não sentiu? Você não só defendeu, você respondeu mais rápido. Lyris olhava para o chão destruído. Esse lugar, ela engoliu seco. Vai precisar de alguém que fique? Arthur deixou cair 2 folhas como se suspirasse. Parabéns, Arthur. Mal começou e já tem que defender território. Mas no fundo, ele sorriu. Porque agora estava claro, o vale não teria paz fácil. E isso significava evolução constante. O Vale Verde não deu aviso. O chão simplesmente rasgou. Arthur sentiu como se uma lâmina tivesse atravessado suas raízes. Tá, isso definitivamente não estava no plano. Isso doeu. Isso doeu. Miu gritou. Arthur, saiu do chão. Algo emergiu debaixo da terra, rompendo raízes, pedras e musgo como se fossem papel. Não era fera. Não era espírito comum. Era um nó de corrupção. Uma massa pulsante de carne escura, raízes negras entrelaçadas, olhos mal formados abrindo e fechando em lugares errados. Ele não andava, se espalhava. Onde tocava, a floresta morria. Lyris caiu para trás. Isso é um câncer espiritual? Arthur sentiu o núcleo estremecer. Alerta crítico. Entidade de assimilação corrompida. Risco. Extinção local. Recomendação. Erradicação total. Maravilha, Arthur pensou. Nasci árvore e vou morrer como pesticida. O nó avançou. Raízes negras tentaram envolver o tronco de Arthur, sugando mana à força. A dor atravessou tudo. Arthur gritou por dentro. Miu, não chega perto! Mas Miu já estava em movimento, chamas espirituais explodindo contra a criatura. Funcionou, por segundos. O nó se adaptou. Ele aprende! Miu gritou. Arthur, isso não pode ficar vivo. Arthur sabia. Aquilo não podia ser afastado. Não podia ser ferido e fugir. Só havia uma opção. Devorar. Arthur sentiu medo. Não de morrer. De absorver algo que talvez não devesse existir dentro dele. Se eu puxar isso, ele pensou. Eu posso virar parte disso. O eco respondeu. Não com palavras, com vontade. Arthur decidiu. Então vem. Raízes explodiram do solo em todas as direções, não para conter, mas para engolir. Habilidade em ruptura, devorar essência. Aviso, processo irreversível. Resultado imprevisível. As raízes envolveram o nó de corrupção como uma boca gigantesca. A criatura gritou. Arthur sentiu tudo. Ódio, fome, vazio, dor. Nossa! Ele pensou, quase perdendo a consciência. Que merda de existência! A corrupção tentou se espalhar pelo núcleo. Arthur segurou, forçou, compactou, purificou a força. A floresta inteira tremeu. Luz verde explodiu do tronco. O nó se contraiu e desapareceu. Silêncio absoluto. Arthur ficou imóvel. Miu caiu de joelhos. Lyris tremia, olhando para o salgueiro. Ele engoliu, o núcleo de Arthur pulsou violentamente. Assimilação completa. Essência corrompida, convertida. Limite atual quebrado. Arthur sentiu algo se abrir dentro dele. Não era só poder, era forma. Uma nova memória atravessou sua mente. Patas firmes, dentes, corrida violenta. Arthur pensou, exausto e incrédulo. Beleza, agora eu definitivamente engoli algo que anda. A aura do vale mudou. Não era mais só proteção, era autoridade. Miu se levantou devagar, olhos arregalados. Arthur, você acabou de fazer algo que árvores jovens não fazem. Lyris engoliu seco. E o que ele é agora? Arthur não respondeu. Porque, pela primeira vez desde que reencarnou, ele sentiu. Algo dentro dele. Queria sair do lugar. O Vale Verde não se acalmou depois da assimilação. Arthur sentia o núcleo quente demais, como se algo estivesse pressionando por dentro, tentando se reorganizar à força. Ok. Ele pensou. Calma, já devorei coisa estranha antes.
Dá pra resolver. Não deu. Uma dor profunda atravessou a estrutura do tronco. Não física, mas existencial. Arthur perdeu a noção do entorno por um instante. E então, estado crítico detectado. Essência assimilada excede a forma atual. Reorganização necessária. Ah não, Arthur pensou tenso. Sistema, não começa. A interface se abriu. Não como tela flutuante chamativa, mas como informação crua, gravada direto na consciência. Opções de evolução disponíveis. Arthur sentiu um frio subir pelo núcleo. Opções? Desde quando a árvore tem opção? As informações se organizaram. Opção 1, forma aberrante de assimilação. Corpo instável, múltiplos membros, alta eficiência de combate. Risco, instabilidade mental, aparência hostil. Arthur nem terminou de ler. Nem ferrando. Opção 2, Avatar. Bestial primordial. Forma lupina completa, mobilidade alta, forte, instinto territorial, risco. Comportamento predatório acentuado, Arthur hesitou. Ok, isso até que é aceitável, mas ainda é meio assustador. Ele pensou em Miyu, pensou em Lyris, pensou em futuras moradoras. Chegar um lobo gigante andando não vai ajudar ninguém a se sentir em casa. Opção 3, eco humanoide do guardião. Forma humanoide feita de madeira viva, mobilidade limitada, alta compatibilidade social, risco, alto custo energético. Arthur leu 2 vezes. Humanoide? Ok. Pernas, braços, rosto. Ele respirou fundo. Ainda estranho. Mas pelo menos não parece um pesadelo ambulante. O sistema aguardou. Seleção necessária. Nenhuma reversão possível após confirmação. Arthur suspirou. Beleza, se é para evoluir, vamos tentar não traumatizar as pessoas. Selecionar opção 3. Eco humanoide do guardião selecionado. Iniciando reorganização estrutural. A dor veio, mas desta vez com propósito. Raízes se compactaram, fibras se alinharam, mana se organizou em padrões claros. Arthur sentiu algo novo se formar. Não caos, não impulso. Forma. Lyris sentiu o ar mudar. Miyu... Algo está acontecendo. Miyu não respondeu. Ela apenas observava, séria. Ele está escolhendo, murmurou. Arthur, enquanto tudo se reorganizava, pensou com um humor cansado. Parabéns, Arthur. Reencarnou como árvore. E agora escolhe forma para não assustar visita. Mas no fundo, ele sabia. Essa escolha definia o tipo de guardião que ele seria. A reorganização terminou sem explosões, sem luz divina, sem espetáculo. A floresta apenas se ajustou. Arthur sentiu o peso da nova forma antes mesmo de vê-la. Não era leve, não era confortável, era coerente. A mana se condensou à frente do tronco, seguindo o padrão que ele havia escolhido conscientemente. Raízes se alinharam, fibras se esticaram e a madeira viva deixou de ser caótica para assumir proporções claras. Pernas se formaram primeiro, firmes e bem definidas. Depois, braços longos, com articulações flexíveis. O torso ganhou estrutura atlética como um corpo treinado esculpido em madeira refinada. O rosto surgiu por último, humano. Traços calmos, expressão séria, não ameaçadora, mas avaliadora. Acima da cabeça, orelhas de lobo erguidas captavam cada som do vale. Cabelos longos verde profundo caíam pelos ombros, ainda se misturando levemente com folhas vivas. Os olhos verdes luminosos se abriram, refletindo o ambiente ao redor. Arthur sentiu tudo ao mesmo tempo. Altura, equilíbrio, distância. Ok, pensou. Não é tão bizarro quanto podia ser. A forma humanoide deu um passo à frente. Onde pisou, raízes rasas surgiram por reflexo e desapareceram em seguida, como se a floresta estivesse testando aquela presença. Lyris engoliu seco. Ele... parece humano. Miyu respondeu sem tirar os olhos da forma. Não é, mas escolheu parecer. Arthur tentou mover o braço. Funcionou, mas veio acompanhado de uma pressão imediata no núcleo. Caralho, pensou se controlando. Isso puxa energia pra valer. Ele forçou um pouco mais. A forma girou o tronco, flexionou as pernas. A dor veio. Não aguda, mas profunda, avisando o limite. Arthur parou. Ok. Mensagem recebida. Pensou. Modo teste, não modo passeio. Mesmo assim, algo importante aconteceu. As criaturas do vale não fugiram. Faunar observava à distância, alerta, mas imóvel. Os pequenos animais apenas se afastaram alguns passos. Sem pânico, sem caos, aceitação cautelosa. Miyu respirou fundo. Você acertou na escolha? Disse. Se tivesse vindo como fera, isso aqui teria virado medo. Arthur sentiu um alívio silencioso. Ainda não acabou. Miyu continuou. Agora o vale vai testar você. Como se respondesse às palavras dela, a mana ao redor mudou de fluxo. Arthur sentiu pelas raízes. Algo se aproximava do limite do território. Não era o felino antigo, não era corrupção, era fauna reagindo. Predadores atentos, curiosos, testando o novo equilíbrio. Arthur firmou a postura da forma humanoide. Beleza.
Pensou, sentindo o peso do corpo recém-criado. Primeiro dia com pernas e já tem prova. A floresta não exigia força, exigia postura, e Arthur estava pronto para descobrir se a forma que escolheu era suficiente. Então é isso, rapaziada. Fim do arco 1 do nosso Protinha da Árvore. Isso aqui foi só o começo, ainda tem muita coisa para acontecer. Agora a gente parte pro arco 2, que tá insano demais. Se quiserem continuação, já sabem, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu demais aos membros do canal, vocês são foda. Até o próximo vídeo. Falou!